Falando um pouquinho sobre o adestramento de cães, a importância da comunicação entre você e o seu cão remete muito ao que você entende dele. Você tem entendido a comunicação do seu cão? Qual é a sua comunicação com ele? O que você entende na linguagem natural que define que ele vai te obedecer ou não? Como que você interpreta a manipulação do cão com você? Tudo isso, quando nós entendemos a comunicação do cão, nós começamos a compreender que a linguagem de comunicação de cada animal tem a sua definição. Quando o animal ele não compreende a linguagem do ser humano, ele faz testes. Ou até mesmo, de fato, se afasta, porque às vezes o experimentar dele não foi legal, não foi uma sensação legal. Mas em grande parte as pessoas dão aos pets experiências ruins mais do que boas, por causa da comunicação que eu chamo de comunicação emocional, onde é entregue ao animal aquilo que muitas das vezes ele não precisa. E aí ele acaba recebendo algo que não é da natureza dele, e isso acaba atingindo realmente, né, o animal, o comportamento do animal. Quando eu falo sobre isso, falo sobre uma referência aonde nós damos ao animal o que ele não precisa, e sim o que nós achamos o que ele precisa. Quando nós partimos para essa linguagem, nós partimos para uma linguagem de ignorância, porque o animal ele tem uma funcionalidade. Quando ele não está nessa função, ele está emocionalmente ou com ansiedade de separação, ou com uma crise de ansiedade, ou até mesmo, de fato, dependente dessa linguagem repetitiva. Quando eu falo linguagem repetitiva, onde a linguagem emocional está sendo dada todos os dias. E aí, o dia que nós vamos trabalhar uma abordagem, um treinamento mais eficaz com esse animal, em vez de ser em minutos vamos resolver de uma linguagem, nós passamos ali semanas até que o animal, a gente troca essa linguagem de comunicação, essa memória fotográfica, para que esse animal compreenda a comunicação, tanto falada quando eu estou falando, como gestual, como interpretativa no ambiente dessa rotina que foi construída para algo para suprir, né, o que na verdade antes não era suprido, na verdade era só dado a esse animal por uma comunicação não clara, não comunicativa, e sim por um interesse mais emocional. Então, quando nós damos para o animal aquilo que ele precisa, nós estamos entregando a esse animal aquilo que é da natureza dele. Mas quando nós entregamos o que nós achamos que é melhor para ele, lembrando, temos que ter uma interpretação e uma linguagem de comunicação clara referente a isso. Mas quando nós não entregamos o que o animal precisa, suprimos a necessidade do animal naquilo que é animal, não é ser humano. Nós entregamos para esse animal a satisfação, onde ele, de fato, gasta tanto a sua linguagem, né? Eu falo assim, tem o gasto mental, que é, de fato, a sua realidade funcional, quando o animal não está, ele está se ocupando com a cabeça, procurando saber o que ele precisa fazer, o que ele vai fazer para poder receber a atenção. Porque foi construída pelo dono, não foi construída pelo cachorro. Quando eu entendo que o meu animal está ansioso, preciso trabalhar numa linguagem o quê? De desligar essa ansiedade. Em grande parte dos cães, as pessoas não desligam a comunicação dos cães. Eles ficam 24 horas por dia nessa comunicação porque é a rotina do dono. Mas o dono não consegue fazer ou não buscou fazer. Alguns tutores conseguem fazer isso, graças a Deus por ter essa realidade. Mas outros, na verdade, ignoram essa realidade de dar a comunicação, dar o suprimento para o animal naquilo que ele precisa. Em grande parte, os animais ficam o quê? Ansiosos e dependentes da comunicação do dono, não da comunicação pela qual o dono ensinou, para que ele não precise se preocupar com a vida dentro da sua casa ou no ambiente onde ele está, porque há uma linguagem de abordagem. O dono direciona o animal a ficar no local, ele fica, porque ele sabe também gostar de estar com o dono e também de não estar com o dono. É estranho até falar isso, mas é uma comunicação que eu trabalho já faz há muitos anos. Então, quando o tutor tem uma comunicação, ele tem uma abordagem, ele tem sim uma comunicação clara com o seu animal, ele não fica totalmente dependente do dono, dependente da comunicação e linguagem do dono. Porque o dono ensinou esse animal a viver uma vida independente junto com ele. Que loucura, né? Mas isso é real. E essa independência, quando eu falo, é uma dependência criada. Você gerou essa rotina para que o animal, quando você não está nas suas atividades, ele não fique só participando do que você tem expectativa dele. Mas você construiu uma linguagem de comunicação quando você está na casa ou não está, para que ele viva sem precisar depender de você, com os recursos que você ensinou para ele a buscar, até mesmo a acessar nessa linguagem. Então, muito importante entender que a comunicação do adestramento, a comunicação do tutor, a comunicação do pet, quando você tem clareza do que nós estamos trabalhando ou falando,
nós conseguimos compreender, porque aí você desfruta daquilo que você tem conhecimento. Quando nós não temos o desfrute dessa realidade, nós temos ignorância, porque o animal fala a linguagem que eu falo assim, o animal fala o cachorrês, e o ser humano fala o português, como outras línguas também, outras pessoas falam também. Mas se nós falarmos para um animal algo que nós já aprendemos de escada, né? Ou seja, passo a passo, no começo, meio e fim, um processo, nós entendemos que o animal também precisa disso. Então, quando eu não sou claro e objetivo com o animal ao ponto de recompensar quando ele acerta, recompensar o animal quando ele entendeu e não quando ele não entendeu, eu posso estar fazendo o contrário, recompensando esse animal muito mais pelas coisas pela qual me agrada, pela linguagem do negativo, ou da linguagem natural aqui, do que pela linguagem positiva. Então a comunicação do cão ela precisa ser compreendida no âmbito do que? Quando nós falamos a nossa comunicação do português com o animal, primeiramente tem que entender e começar por aquilo que eu entendo e vou passar para ele nessa replicação, mas no padrão dele, no mundo dele, não no meu padrão. Se eu passo uma comunicação no meu padrão,